Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Maurício Souza, advogado, com mais de 15 anos na advocacia, e hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito interessante, o auxílio acidente previdenciário. Se você já ouviu falar e tem dúvidas, assista esse vídeo, eu vou dar dicas importantes sobre o benefício previdenciário chamado auxílio acidente. Pois bem, meus amigos, a primeira coisa que precisa ficar claro para vocês é do que se trata esse benefício. O auxílio acidente é um benefício previdenciário que é concedido aos segurados da Previdência Social que, em razão de algum acidente de qualquer natureza, desenvolve alguma sequela para o seu trabalho habitual. Se você conhece alguém que sofreu um acidente e ficou com alguma sequela em razão deste acidente, pode ser que essa pessoa tenha direito ao recebimento do auxílio acidente. A primeira coisa que gera muita dúvida com relação ao auxílio acidente é com relação à natureza do acidente. Muitas pessoas acreditam que o auxílio acidente é devido somente em caso de acidentes decorrentes do trabalho, o que não é uma verdade. O auxílio acidente é devido em caso de acidente de qualquer natureza, ou seja, mesmo que a pessoa tenha sofrido um acidente doméstico, um acidente de lazer, por exemplo, numa viagem, um acidente de carro, um acidente de moto, e em razão deste acidente, essa pessoa fica com alguma sequela que dificulta o trabalho dela, ou seja, uma sequela que de alguma forma reduz a capacidade laborativa para o trabalho, essa pessoa terá direito ao recebimento do auxílio acidente. Então, essa é a primeira dúvida esclarecida. O auxílio acidente é devido em caso de sequelas decorrentes de acidente de qualquer natureza e não apenas de acidente de trabalho, como muitos acreditam. Uma outra coisa importante a saber é quais são os segurados da Previdência Social que têm direito a esse benefício. É preciso ficar claro que nem todos os segurados da Previdência Social têm direito ao recebimento do auxílio acidente. Por exemplo, os trabalhadores que exercem as suas atividades através do MEI, o contribuinte individual, o trabalhador autônomo, essas pessoas não têm direito ao auxílio acidente. Infelizmente, existem muitos processos, muitas decisões tentando aí a concessão do auxílio acidente para o segurado na condição de MEI ou mesmo do contribuinte individual, mas infelizmente essas pessoas não têm sido contempladas com a concessão do auxílio acidente por uma decisão, ou seja, por uma previsão legal. Está previsto na lei, então assim o judiciário tem entendido que essas pessoas não têm direito ao auxílio acidente. E quem são os segurados ou quais são os segurados da Previdência Social que têm direito ao recebimento do auxílio acidente? São os segurados empregados, o trabalhador doméstico, o trabalhador avulso, o trabalhador rural e o segurado especial rural. Então, essas pessoas, elas, uma vez na qualidade de segurado, elas têm sim o direito ao recebimento do auxílio acidente. Uma outra coisa que gera dúvida é qual o prazo para o requerimento do auxílio acidente. Meus amigos, não tem prazo para o requerimento do auxílio acidente. A única coisa que o segurado precisa fazer é requerer o benefício a qualquer tempo. Quando ele fizer o requerimento do benefício, ele vai passar por uma perícia médica e, uma vez constatada a incapacidade para o trabalho, a incapacidade relativa para o trabalho, o segurado então fará jus ao recebimento do auxílio acidente. Isso é muito importante ficar claro. É preciso que seja constatado através da perícia médica uma incapacidade, ainda que seja mínima, mas tem que ficar caracterizado esta incapacidade. Porque muitas vezes a pessoa sofre um acidente, mas uma vez recuperado ele vai ficar 100%, não vai ter nenhuma dificuldade para o exercício das suas atividades habituais. Então, por isso, esse segurado ele ficaria totalmente recuperado, então ele não tem direito ao benefício. O benefício só é concedido para pessoas que desenvolvem sequelas, e essas sequelas trazem alguma incapacidade para o exercício de suas atividades habituais. Uma outra coisa muito importante na questão da concessão do auxílio acidente
é a questão da carência. Todos sabem que os benefícios previdenciários acidentários não demandam carência, elas só demandam a qualidade de segurado. O trabalhador, uma vez como segurado, ele não terá necessidade de comprovar a carência. Vou dar um exemplo. Imagine um segurado que, no primeiro dia de trabalho, ele se acidenta, ou mesmo, pior, quando ele está indo para o trabalho, no primeiro dia de trabalho, ele sofre um acidente de trajeto. Isso mesmo, antes de começar o seu trabalho, ele já se acidentou. Então, nesse caso, não teria o trabalhador que comprovar a carência. Por quê? Por se tratar de um benefício acidentário, ele não precisa comprovar a carência. E muitas vezes as pessoas acabam perdendo a oportunidade de receber o benefício, porque às vezes a pessoa está desempregada, a pessoa está fora aí do vínculo de emprego, ela perdeu o emprego, sofre um acidente e ela, por acreditar que não está segurada, que está sem carência, então ela não teria direito ao auxílio acidente. Ou também o contrário, a pessoa ali no começo do contrato de trabalho, está começando, no início ali do processo de contrato de trabalho, ele sofre um acidente e por ele acreditar que está no comecinho ali do contrato de trabalho, ele ainda não tem as 12 contribuições de carência, então ele acredita não ter direito ao benefício, o que não é uma verdade. Para ficar claro, o auxílio acidente não depende de carência. Uma vez constatada a qualidade de segurado, ou seja, se ele está vinculado à Previdência Social, se ele é um segurado obrigatório, e se ele sofrer um acidente e em razão desse acidente ficar com uma sequela, ele terá direito ao recebimento do auxílio acidente. Uma outra dúvida muito frequente é: por quanto tempo eu vou receber o meu auxílio acidente? Pois bem, meus amigos, o auxílio acidente normalmente ele é concedido em caso de sequelas definitivas, mas o STJ tem entendido que o auxílio acidente também pode ser concedido em caso de algumas situações em que a pessoa desenvolve uma sequela por um determinado tempo, mas essa sequela pode se recuperar, ou seja, ele pode ficar recuperar a sua saúde. Então, neste caso, o auxílio acidente seria concedido por um tempo indeterminado, ou seja, até que se aquela pessoa voltasse a exercer as atividades normais dela, tá? Mas, em regra, o auxílio acidente ele é concedido até que a pessoa venha a se aposentar. Isso mesmo, a pessoa vai receber o auxílio acidente até o momento da aposentadoria. E aí, quando ela se aposenta, cessa o recebimento do auxílio acidente. E uma coisa muito importante, as pessoas têm muita dúvida com relação a isso. Uma vez recebendo o benefício, o auxílio acidente, eu posso voltar a trabalhar? Com certeza, a pessoa pode voltar a exercer o trabalho dela, ela pode voltar a trabalhar, mesmo recebendo o auxílio acidente. E isso é muito importante saber por quê. Se a pessoa estiver trabalhando, recebendo um salário e recebendo o auxílio acidente, saiba que, neste caso, o auxílio acidente e o salário do trabalho, ou seja, aquele salário de contribuição, vai ser contabilizado para fins de cálculo do benefício previdenciário. Então, é muito importante que a pessoa, uma vez recebendo o auxílio acidente, ela tenha consciência que ela pode voltar a exercer a sua vida laboral normalmente, obviamente que com as restrições decorrentes ali do acidente do trabalho. E o que acontece quando a pessoa se aposenta? Ela simplesmente para de receber o benefício? Não. Aquele benefício que ela recebia, como eu já expliquei, ele entra no cálculo do salário de contribuição. Então, se a pessoa estava recebendo o salário e mais o auxílio acidente, é como se ela tivesse, na verdade, 2 salários para fins de cálculo do benefício da aposentadoria. Então, isso é um benefício muito vantajoso para o segurado deste ponto de vista. Uma outra coisa que as pessoas acabam não tendo conhecimento é o seguinte: uma vez a pessoa recebendo o auxílio acidente, ela pode se enquadrar como as pessoas que têm direito às vagas de PCD, pessoas com deficiência. Existem vagas específicas para trabalhadores com deficiência, e os trabalhadores que recebem o auxílio acidente são
pessoas que podem se habilitar a essas vagas. Uma vez ele recebendo o auxílio acidente, ele já demonstra que ele pode se habilitar a essa vaga para as pessoas portadoras, pessoas com deficiência, na verdade. Uma outra dúvida que as pessoas têm é o seguinte: o benefício auxílio acidente, ele é concedido somente em caso de acidente de trabalho? Não, como eu já expliquei, o auxílio acidente, ele é devido em caso de sequelas de qualquer acidente. Qualquer acidente que o segurado venha sofrer e, em razão desse acidente, ele ficar com algum tipo de sequela, em razão disso, ele terá direito ao benefício auxílio acidente. Uma outra questão importante: qual o valor do auxílio acidente? Quanto que eu vou receber de auxílio acidente? Pois bem, o auxílio acidente, ele é calculado em 50% da renda inicial do auxílio doença. Tá? Então, aquele valor que a pessoa recebia de auxílio doença vai ser aí a alíquota, a base para o cálculo do auxílio acidente. Então, se a pessoa, digamos, recebia um salário mínimo de benefício auxílio doença, o seu auxílio acidente será de meio salário mínimo. E aí já fica uma questão importante. O auxílio acidente, ele pode sim ficar abaixo do mínimo. É o único benefício que pode ficar abaixo do mínimo. Por quê? Porque ele tem uma natureza de compensação e a pessoa pode receber esse benefício e continuar trabalhando. E a partir de quando que eu recebo o auxílio acidente? Pois bem, meus amigos, uma coisa importante: o auxílio acidente, ele é devido a partir do último dia do auxílio doença. Então, se o auxílio doença acabou hoje, a partir de amanhã, o segurado já tem direito ao recebimento do auxílio acidente. O que acontece, na maioria das vezes, é que as pessoas, os trabalhadores, os segurados, eles não sabem que têm direito a esse benefício e acaba demorando para entrar com o pedido de benefício. Mas, aí surge uma questão importante. Se você tem períodos de atrasado para receber, ou seja, se você já poderia ter dado entrada no seu auxílio acidente e não deu a entrada ainda, pode ser que você tenha aí um período de atrasados para receber, o que pode representar aí uma quantia significativa. Por quê? Em muitos casos, as pessoas têm valores aí a receber, pelo menos nos últimos 5 anos. Isso é importante ficar claro. O auxílio acidente, ele pode ser recebido em termos de atrasado dos últimos 5 anos. Então, se eu requerer o meu benefício hoje, mas eu já tinha direito de receber o benefício há 5 anos atrás, então eu vou receber os últimos 5 anos. Isso pode realmente representar um valor expressivo. Isso é muito importante